Obrigado ao secretário aí por ter vindo aqui a esta casa a esclarecer, a falar sobre o projeto de cultura do nosso município. Obrigado. Senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais colegas vereadores, senhora vereadora, amigos que nos acompanham essa sessão através das redes sociais. Senhor presidente, quero inicialmente corroborar com a solicitação feita pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, em que solicita dessa casa que promova audiência pública para tratarmos do piso salarial do Magistério Nacional. É uma falta de respeito muito grande por parte da gestão o que está sendo feito nesse município com os recursos do Fundeb. Recentemente foi aprovado o novo Fundeb e que trouxe no seu bojo do projeto tornar-se um fundo constitucional e permanente e não apenas um fundo provisório. Não foi só essa mudança substancial que houve no projeto, mas também a quantidade de recursos que paulatinamente tem sido aumentada nos fundos do Fundeb, tanto a nível estadual como também a nível dos municípios. E em Serra do Ramalho, desde janeiro, quando o governo editou a portaria que trata da implantação do piso salarial do magistério, com o aumento aí de quase 15%, o município tem se furtado da responsabilidade de não pagar sob a alegação de que não tem recursos. Não é esse discurso que não tem recursos que vai nos convencer. O que existe na realidade é uma falta de compromisso do gestor municipal que embarrotou o município com contratos exorbitantes, desnecessários, para fazer cabos eleitorais nas comunidades. Está aqui o presidente do sindicato, que fez uma visita nas escolas e recebeu oficialmente dos diretores a quantidade de servidores desnecessários em escolas pequenas, de pequeno porte, com um número grande de alunos. Então não é falta de recursos, é falta de compromisso com a educação pública municipal, que não paga aquilo que é o dever do município pagar. Portanto, quero aqui fazer um esforço máximo para que o presidente da casa possa marcar essa audiência, que aqui chegou o ofício no dia 14, se não me engano, de abril, solicitando essa audiência pública. E o senhor presidente, na sua função legal, deve-se estabelecer o diálogo, promover, melhor dizendo, o diálogo entre a casa, a sociedade e a gestão municipal. Portanto, fica aqui o nosso apelo, o nosso registro, de que devemos ter o apoio de todos os demais vereadores, apoiar essa audiência, para que a gente possa discutir essa questão. O governador da Bahia ontem encaminhou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei para que a Assembleia aprove o reajuste de 14,87% do reajuste do piso para os professores, e aqui no município sequer abre o diálogo para conversarmos efetivamente sobre tal realidade. Portanto, senhor presidente, peçamos Vossa Excelência essa sensibilidade, essa compreensão, e que tão logo, o quanto antes possível, Vossa Excelência possa designar essa audiência, que é a aspiração de muitos, sobretudo da classe da educação. Também quero falar sobre a questão da apresentação do PL 576, apresentado aqui hoje, que trata da implantação do Sistema Municipal de Cultura. Nós temos o Ministério da Cultura, que no governo anterior foi um desastre, que extinguiu o Ministério, extinguiu o investimento necessário na cultura, mas agora
retornou o Ministério e retornou com muita força, fazendo justiça à Bahia, que colocou a ministra da Cultura, uma mulher, uma negra, uma baiana, para fazer a gestão da cultura a nível nacional. E aí, no município está sendo regulamentada, com esse projeto, a implantação do Sistema Municipal de Cultura. Quero fazer, desde já, algumas ponderações, porque não li o projeto na íntegra, mas 2 pontos me chamam a atenção. Sobretudo, com se diz respeito à questão do financiamento. Aqui foi bem dito que está previsto para o município receber, em breve, os valores de mais de 600 mil reais. Mas a nossa preocupação é com a gestão do fundo, porque o fundo não tem autonomia administrativa e financeira. Fica nas mãos do prefeito e do secretário. Quem vai gerir os recursos é o secretário de Educação e a mercê das ordens do prefeito. Então a gente fica, ao mesmo tempo, feliz com essa disposição do governo federal enviar recursos para os municípios, mas ao mesmo tempo nos preocupa a gestão dos recursos financeiros dos municípios, porque não tem autonomia. Os planejamentos que são elaborados pelo Conselho, o Conselho Paritário, representante do governo e da sociedade civil, como é no processo democrático, mas os recursos vão ficar na mão do secretário municipal de Educação. Então, a nossa proposta é que o fundo fosse criado pela própria diretoria, que se criasse o CNPJ, uma conta específica do Banco do Brasil, sobre a gestão do diretor municipal de cultura. Mas, no nosso município, nós não temos a Secretaria Municipal de Cultura, temos uma auditoria. A diretoria está vinculada à Secretaria Municipal de Educação. Ficamos felizes pelo anúncio dos recursos ora apresentados. Por outro lado, ficamos tristes com a forma que os recursos serão geridos, porque a diretoria, por mais que tenha boa vontade de fazer o seu trabalho, não terá a independência financeira. Lamentamos por esse lado. Por outro lado, também observamos a composição do conselho. Aqui está dizendo que o gestor terá representantes de todas as secretarias no conselho. Mas, no texto aqui, não está representando quais são os segmentos representativos da sociedade civil. Então, gostaríamos de colocar isso aqui, aproveitando que aqui temos o diretor de cultura e o doutor Cassiano, que é o jurídico da prefeitura, que possa observar isso, esse ponto, o artigo 33, que trata da questão da composição do conselho. Seria de bom ao Viltre que estamos fazendo leis e não é leis momentâneas, são leis para o ente, município. Então, na composição do conselho, que pudesse observar e já pudesse também deixar definido quais são os representantes da sociedade civil, assim como já estão previstos os representantes do governo. São esses 2 pontos que eu queria colocar, mas, embora não estando satisfeito pela gestão do fundo, nós queremos dar o nosso apoio, porque trata-se de mais recursos para o município e trata-se de valorizar um segmento tão importante que é a cultura municipal, que nós temos um município que tem um caldeirão cultural muito grande e precisa ser valorizado e ser reconhecido. E esse projeto é a porta de entrada, certamente, para dar uma alavancada aí no município. Por fim, senhor presidente, gostaria de dizer a esta casa, principalmente aos vereadores, que nós fizemos uma visita ao Tribunal de Contas dos Municípios, na inspetoria regional, a qual nós estamos vinculados, para abordarmos sobre um assunto que diz respeito, sobretudo, a essa casa. Nós sabemos que a Constituição Federal, ela define a questão dos recursos financeiros do país, a sua distribuição. Quem determina o valor que a Prefeitura deve repassar para a Câmara anualmente é o Tribunal de Contas dos Municípios, que faz um estudo financeiro técnico e define qual é o valor que essa casa deve receber
anualmente. Para nossa surpresa, quando observamos o repasse financeiro da Prefeitura para essa casa no ano de 2022, aí a gente pode perceber o que nunca aconteceu aqui nessa casa. O prefeito não respeita a autonomia financeira administrativa dessa casa e nem a autonomia dos poderes. Está aqui, deixou de repassar. Todos os meses repassou um valor a menos daquilo que foi definido pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Então, do 10º do município de Serra do Ramalho, que deveria ser repassado para essa casa, ficou aí em R$123 mil. Repassou a menos daquilo que o tribunal definiu no 10º. Além disso, essa casa teve que, lamentavelmente, devolver para a prefeitura o valor de R$121 mil e alguns reais a mais. Então essa casa está passando por uma reforma, ficando muito bonita, querendo parabenizar o presidente por essa iniciativa, mas essa obra vai ter sido já concluída. Está comprometido o planejamento. Quando chega no final do ano, no apagar das luzes, repassa o montante de recursos para essa casa, porque sabia que o presidente não tinha como executar, porque não tinha tempo, não tinha planejamento suficiente, nem licitação. O presidente não poderia fazer remanejamento de recursos para esse ano. Lamentavelmente, teve que devolver para a prefeitura. Então, o prefeito não respeita a autonomia financeira e administrativa dessa casa, e nós impetramos com ação no Tribunal de Contas. Vamos entrar no Ministério Público para que ele respeite a autonomia financeira e administrativa dessa casa, porque está prejudicando. Essa casa está passando por uma reforma, mas era para ter uma reforma muito maior, muito mais ampliada, dando aqui dignidade de atendimento aos vereadores. Todos nós aqui deveríamos ter um gabinete específico para atender a população. Todos nós deveríamos ter aqui a estrutura para atender bem a população. E ficamos prejudicados. E o presidente também, porque o gestor da casa fica numa situação complicada. Além disso, desses prejuízos que eu falei, ainda meteu a caneta e cortou a dotação orçamentária da Câmara. Ainda fez isso, cortou o orçamento da casa ainda. Portanto, percebemos uma total falta de respeito. Nós impetramos com ação na Justiça e vamos impetrar também no Ministério Público para que ele respeite essa casa. Além disso, com esse mau costume do ano passado, esse ano reincidente novamente. Até o momento, quase R$80 mil a menos deixou de repassar para essa casa. Então perceba como é que isso é uma gestão transparente, uma gestão eficiente, onde não respeita sequer o poder legislativo, não respeita os vereadores e nem respeita o presidente da casa, que é responsável por fazer a gestão desses recursos. Dito isso, senhor presidente, quero dizer a Vossa Excelência que o senhor faça o seu trabalho administrativo, faça as cobranças via ofício, tá? Resiste tudo, porque na hora que a bomba vier, ele vai responder, e o senhor está prevenido para não responder junto com ele também. Infelizmente, essa casa está passando por essa falta de respeito, essa falta de autonomia pelo poder executivo. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.